Isso aqui, nesse ponto aqui, eu não estou querendo incluir você conversar com o seu paciente para conhecê-lo melhor, tá? Então você conversar com ele, trocar uma ideia sobre vários pontos, também é algo relevante para vocês criarem uma conexão. Mas você fazer perguntas diretas, né, que não tem um intuito, eu considero como um ponto negativo também na sua anamnese. Então eu quero começar essa aula de hoje falando sobre como não fazer uma anamnese. Eu separei aqui os 3 erros principais do nutricionista durante uma anamnese. E até porque, quando a gente sai da faculdade, muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes não. Na grande, esmagadora maioria das vezes, nós não estamos preparados para atender o público no consultório. Então o que é comum? O que é comum? O nutricionista vai lá, ele tem um software que ele usa para calcular a dieta, e na grande maioria desses softwares, eles já oferecem um exemplo de anamnese, tá? Então eu já vi anamneses completamente fora da realidade nesse software. Então seguir exatamente o que está naquela anamnese direcionada pelo software, eu não acho que seja a melhor opção. Isso pode tornar a sua consulta extremamente desgastante, né, e desnecessária. Então eu vou pontuar aqui os 3 erros principais que eu vejo os nutricionistas cometendo durante a anamnese. Primeiro deles, perguntas completamente desnecessárias. Então, por exemplo, você está lá com o seu paciente e você vê lá no roteiro da anamnese, que assim, qual é o salário médio da sua casa? Né? Então, na sua casa, juntando todas as pessoas, quantos salários mínimos vocês recebem? Então, assim, essa é uma pergunta que eu já vi em algumas anamneses, que eu considero extremamente desnecessária e invasiva. Né? Porque o intuito por trás dessa pergunta até faz sentido. Você quer conhecer a condição financeira, socioeconômica do seu paciente, para a partir disso você prescrever alimentos, suplementos que estão dentro da realidade daquele paciente. Então, na lógica, isso faz sentido. Você não vai, por exemplo, prescrever um suplemento de whey protein, de proteína em pó, para um paciente que tem dificuldade de comprar arroz e feijão. Isso aqui faz sentido. Mas também você tem que medir como que você vai investigar esses pontos. Até porque quando você entra ali num recordatório alimentar, quando você vai investigar a alimentação habitual do seu paciente, né, quando ele vai relatar isso para você, você já vai ter essa base. Né? Então muitas vezes você faz perguntas baseadas nessas anamneses semi-prontas que são desnecessárias. Né? Qual a renda média da sua família? Quantas geladeiras tem na sua casa, né? Quantos cômodos tem na sua casa. Então eu já vi isso em algumas anamneses e eu considero extremamente desnecessário e invasivo. Isso torna a consulta desagradável muitas vezes para o seu paciente. Então, perguntas desnecessárias é um ponto negativo para a sua anamnese e muitos nutricionistas cometem esse erro. Segundo ponto, perguntas sem objetivo. Perguntas sem objetivos. São aquelas perguntas, né, que o nutricionista faz, também muitas vezes baseado nessas anamneses semi-prontas, né, que não tem intuito nenhum. Por exemplo, você é casada, você é solteira? Sinceramente, em que essa informação vai ser relevante para a sua conduta? Então é praticamente perguntas para encher linguiça. Aí o nutricionista vai lá e fala que a consulta dele dura 1h30, 2 horas, para valorizar a consulta, sendo que ele fica vários minutos, né, fazendo perguntas que não tem sentido nenhum. Então isso torna a sua conduta, a sua anamnese extremamente desgastante. Perguntas que não têm cabimento nenhum. Tudo bem? Isso aqui, nesse ponto aqui, eu não estou querendo incluir você conversar com o seu paciente para conhecê-lo melhor. Tá? Então você conversar com ele, trocar uma ideia sobre vários pontos, também é algo relevante para vocês criarem uma conexão. Mas você fazer perguntas diretas, né, que não tem um intuito, eu considero como um ponto negativo também na sua anamnese, beleza? E o terceiro ponto é o nutricionista não ter um roteiro. Não ter um roteiro elaborado para a anamnese. Então, para cada paciente que chega no consultório, ele faz perguntas diferentes. Ele segue uma ordem diferente. Né? Então, isso também eu considero um ponto nocivo. Por quê? Porque muitas vezes, se você não tem um padrão, se você não tem um passo a passo, né, é provável que você esqueça de perguntar alguma coisa importante. Né? Então você pode ter esquecido com o paciente X de perguntar tal coisa.
com o paciente Y de perguntar outra coisa. Então, não ter um roteiro deixa o nutricionista de fato despreparado para o dia a dia. E eu considero, como eu já falei, a anamnese um dos pontos mais importantes da consulta. Eu vou explicar o porquê.